No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quinta-feira, 5 de junho de 2025. Um prazer também comunicar com você que acompanha o nosso programa pela Rádio Betel, programa Nossa Voz. Tá bom? Obrigado aí pela amizade, pela audiência. E vamos juntos aqui meditarmos mais um texto importante. Por exemplo, Cristo é o marido da igreja. Uma metáfora, né? O esposo, noivo, né? Noivo, marido que ainda não aconteceu o casamento. Se a gente for analisar assim as metáforas por completo, uma metáfora. Por que é uma metáfora? Porque ele usa uma figura de linguagem. Eu vou ler para você um texto aqui, olha só. Efésios capítulo 5 diz assim, ó: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio corpo, né? O próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Veja que Paulo ele vai fazendo usa essa metáfora, essa figura de linguagem para falar do relacionamento de Cristo com a igreja. De Cristo com a igreja. Ele usa o casamento, né? O casamento convencional entre marido e mulher, né? Algo que é bem comum ao longo dos séculos naquela sociedade, não era diferente de hoje, para ilustrar como que é esse relacionamento, algo bem semelhante. Marido e mulher não são uma só carne, não formam uma só carne, é uma errad no matrimônio, pelo menos em tese deve acontecer isso. Essa errada também se dá no mundo espiritual. Uma só carne com Cristo. Então Cristo é o marido da igreja. A Bíblia, Pedro fala isso também, Paulo fala, Efésios 5, texto que eu acabei de ler a partir do verso, capítulo todo de 5 capítulo 5 de Efésios todo é dedicado a isso. Mas e aí, Tony, mas o que tem isso? O que tem a ver? O que eu quero dizer com isso? Porque se você for analisar esse pensamento, tanto no conceito trinitário quanto no conceito unitarista da fé, porque a gente precisa analisar as outras correntes também. Como ficaria isso se três pessoas são distintas? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus sempre usou a mesma metáfora para falar que ele também era casado com Israel. Por isso que eu digo sempre, é bom a gente ter uma leitura muito exata das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, para que a gente possa entender até mesmo no que tange as metáforas, porque é a mesma linguagem. Muda uma coisa ou outra, mas, por exemplo, Deus é um só. A palavra não apresenta três pessoas distintas, um só Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre a personagem principal é Jesus. Então, mas voltando aqui ao assunto que eu estou falando, se tratando de duas ou três pessoas distintas, teríamos um problema, porque a mesma, como é que eu posso dizer, a mesma metáfora, como eu disse, ela é usada no Antigo Testamento. Vou ler aqui para você, mesma linguagem. Isaías, capítulo 54, vamos ler aqui a partir do verso 5. Ouça bem o que diz, ó. Pois o teu Criador é o teu esposo, Yahvé, aí fala o nome, Yahvé ou Jeová, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. O Santo de Israel, o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Olha aí, a mesma linguagem, a mesma figura de linguagem. É por isso que o Senhor Jesus fala, se vocês conhecessem o Pai, vocês também conheceriam a mim. Quer dizer, não conhecer o Pai, de repente tudo bem, mas não conhecer ele estava ali diante da vista dele, sabia onde ele morava, onde ele vivia. Por que ele está falando isso? Porque se vocês atentassem à forma como o Pai fala nos profetas, na Torá, vocês vão me identificar pelas palavras, que são as mesmas. Não se trata de duas pessoas, porque aí teremos um problema. Jeová é marido do seu povo, aí vem Jesus falando, não, o marido do povo sou eu.
que quando você for lá para Mateus 22, para a parábola das bodas do Cordeiro, você vai ver que é o próprio, né, que vai se casar. Fala a parábola, outra figura de linguagem importante, a gente inclusive fala isso no nosso seminário, a parábola é figura de linguagem, é para dar um ensinamento. Jesus falou numa certa oportunidade, né, se vocês não creem nas minhas palavras, creem pelo menos nas obras, pelos feitos que eu estou fazendo. Vocês entendem? Vocês vão entender quantas vezes Jesus batia naquela tecla para o seu povo, sempre falou, olha, tá bom, a minha palavra, eu sou muito novo, né, 30 anos, alguma coisa, veja pelo que eu estou fazendo, ressuscitando mortos, fazendo coisas que jamais foram feitas na história da humanidade. Então a Bíblia apresenta Jeová, o Criador, o teu Criador é o teu esposo. É por isso que o Evangelho de João vai dizer, estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Lembra lá no Evangelho de João capítulo 1, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então o mundo foi feito por ele. Ele criou todas as coisas. E ele é o esposo. Essa figura de linguagem é a mesma. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que será que isso foi escrito? Por que será que ele usou essa expressão ontem, hoje e sempre? Ontem, hoje e sempre traduza-se para passado, presente e futuro. Ponto. Traduza-se para isso. Passado, presente e futuro. Ontem, hoje e sempre. Pois Jeová é o teu esposo. Essa figura de linguagem, tá? É bom a gente ressaltar que ela é utilizada também em Ezequiel, em Isaías, que ele vai falando, eu fui teu esposo, você era minha mulher, eu te enfeitei com joias. Basta você dar uma lidinha depois, não vou ler aqui para não tomar o tempo. Ezequiel 16, leia lá. Eu te enfeitei com mais finos joias, eu te adornei, eu fiz você ficar linda, maravilhosa. Isaías fala isso também, enfeitei vocês. Ele vai usando esta metáfora para dizer que era uma mulher, uma esposa muito bem cuidada pelo seu esposo. E Paulo está dizendo, Cristo é o esposo da igreja. Efésios, o texto que a gente leu, assim como Cristo é o marido da igreja, vai apresentar como uma esposa para o seu marido. E aí o que Paulo fala no final ali da carta aos Efésios? Ele diz assim, grande é este mistério, porém digo a Cristo, se referindo a respeito de Cristo e da igreja. Então essa analogia, essa figura de linguagem, ela está presente para relacionar. Mas espera aí, essa figura estaria errada porque se a gente fosse tratar de duas pessoas distintas, então Jeová seria o sogro. Sabe, faz sentido essas perguntas desse tipo também. Por que não? Então é isso. A proposta desse programa Minuto da Unicidade, é justamente mostrar aqui, fazer essa associação, essa conexão, que seria a palavra correta, entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que não se trata de dois personagens distintos, e sim do mesmo Deus. Se você consegue entrar na dimensão, você vai ver que trata-se do mesmo Deus. Você consegue entrar nessa linha de raciocínio, é o mesmo ser, o mesmo Criador, não tem dois Criadores, muito menos três. Mas é claro que a gente respeita o pensamento das pessoas, mas nós fomos chamados para ensinar, para falar dessas verdades maravilhosas. Por isso que sempre eu peço o seu apoio, para continuar todo dia. Tony, mas mas como é que vai? É todo dia, para que não venha cair no esquecimento, para que não venha ficar no anonimato, para que as pessoas venham conhecer. Cada dia chegam pessoas novas na internet, nos canais, nas redes sociais, cada dia chegam pessoas novas para ouvir essa palavra gloriosa, essa palavra poderosa, e eu preciso que você seja uma coluna deste trabalho. Você que ouve aí o programa Minuto da Unicidade todos os dias, né? Seja um mantenedor, não deixe para que outro faça aquilo que você pode fazer, tá bom? Na descrição do vídeo tem o nosso contato. Você que me ouve esse áudio aí nos grupos, você consegue meu número, fale comigo. Eu estou precisando vencer um desafio muito grande para o dia 9, onde nós vamos estrear com um programa
nossa voz também numa outra emissora no interior de São Paulo. E eu preciso e conto com o seu apoio. Sem o seu apoio a gente não consegue, tá bom? Posso contar com você? Com as suas orações, com a sua ajuda e principalmente com o seu apoio? Aguardo o seu contato para que a gente possa continuar levando essa palavra a todos os corações. Que Deus abençoe você, sua família, de forma rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.